Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber o nosso primeiro convidado. Vamos falar de política. Eu prometi divulgar os números da pesquisa da TV Gazeta com o Instituto Delta e já eu vou divulgar esses números e vamos comentá-los todos junto com o professor Carlos Augusto Coelho, que é consultor político e sabe como ninguém interpretar esses dados. Já eu chamo ele. Antes, deixa eu falar aqui de uma iniciativa empresarial que é um sucesso. Eu estou falando da indústria Peixes da Amazônia, aqui do Acre. Essa marca já se consolidou no ramo da indústria alimentícia. Hoje é sinônimo de alimentação saudável, nutritiva, saborosa. Os peixes da Amazônia são uma rica fonte de proteínas. Peixe é antioxidante natural. Você pode preparar receitas especiais, pratos deliciosos com peixes da Amazônia. Produtos de altíssima qualidade. Se você ainda não conhece, experimente. É sabor, praticidade e mais saúde na sua vida. Peixes da Amazônia, agora com cortes práticos, embalagens inteligentes. E Peixes da Amazônia você encontra nas principais redes de supermercados da cidade. Professor Carlos Augusto Coelho, por favor, venha para cá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vindo, professor. Obrigado. Então, agora há pouco no Gazeta em Manchete, nós divulgamos os números da pesquisa da TV Gazeta com o Instituto Delta e eu quero aqui repetir para o nosso telespectador também, para a gente começar a interpretar esses dados, professor. Vou começar com o cenário da pesquisa espontânea, que é aquela em que se pergunta ao eleitor em quem ele votaria para a Prefeitura de Rio Branco, sem apresentar a ele nenhum nome. Quer dizer, é uma manifestação espontânea. Pois bem, vamos ver. Marcos Alexandre tem 23,55%. Eliane Sinhazic tem 6,88%. Tião Bocalon, 2,22%. Alan Rick, olha só, surpresa, 2,11%. Raimundo Vaz, 0,77%. Francineudo Costa, 0,33%. Brancos e nulos somam 4,22% e não sabem ou não responderam 59,88%. Como é que o senhor avalia esse cenário? Olha, a pesquisa, ela é o momento. E nós estamos percebendo que o caldeirão da política começou a esquentar agora. As coisas começaram a se definir, os candidatos já têm seus partidos, os dirigentes partidários estão exatamente fazendo a análise para poder fazer as coligações partidárias. E esse momento é assim, eu acredito mais na pesquisa induzida, onde apresenta os nomes, ela é mais verdadeira. Então vamos a ela. Vamos a ela para poder... Na pesquisa induzida, em que se apresentam os candidatos que estariam na disputa, temos o seguinte, o candidato Marcos Alexandre, 40,77% das intenções de voto. A Eliane Sinhazic vem em segundo lugar com 21,88%. Agora, de novo, surpresa, Alan Rick, 9,55%. Tião Bocalon, 7%. Raimundo Vaz, 4,77%. Francineudo Costa, 0,66%. Brancos e nulos, 7,44%. E não sabem ou não responderam, 7,88%. Antes do senhor analisar, eu já quero citar um ponto aqui que para mim foi surpresa. O candidato Alan Rick, que ainda não disse que é candidato, aparece com 9,55%. Esse dado é importante porque o Alan é um nome que tem credibilidade, está fazendo um bom mandato. A eleição dele foi praticamente definida na capital, que é o maior colégio eleitoral do estado. E o Alan, em qualquer situação, se ele dissesse que era candidato a prefeito, ele, claro que aumentaria consideravelmente. Ele é um candidato, inclusive, se decidir sair para mudar, embolar o meio de campo político, hoje representa o novo e tem credibilidade política no estado, principalmente na capital. Essa altura, com 9,55%, estando abaixo de Eliane Sinhazic, que tem 21,88%, e Marcos Alexandre com 40,77%, o senhor acha que o Alan Rick teria potencial de ir para um segundo turno? Teria. Agora eu vejo assim, que nós temos que analisar várias variáveis, vários aspectos, vários fatores. Essa pesquisa me mostra uma tese que alguns defendem, da oposição, algumas lideranças da oposição, de que se a oposição estiver unida em torno de uma única candidatura, com certeza vai fazer frente e vai amedrontar o prefeito Marcos Alexandre. Esse cenário nacional de desgaste, principalmente do PT, com o afastamento da presidente Dilma, chega aqui no Acre, chega na capital, chega no interior do estado. Eu vejo que se a oposição definisse uma única candidatura,
ela traria muito medo e o prefeito Marcos Alexandre, mesmo fazendo uma boa gestão, trabalhando, ouvindo, conhecendo a cidade, pela qualificação que ele tem, isso ajuda muito, ele correria risco de perder as eleições. Nós temos um outro cenário, professor, que seria um provável segundo turno entre Marcos Alexandre e Eliane Sinhazic. Vejamos, se ambos estivessem disputando um segundo turno, o eleitor se comportou da seguinte forma: 48,22% votariam em Marcos Alexandre e 34,33% votariam em Eliane Sinhazic. Brancos e nulos somam 10,11%, não sabem ou não responderam 7,33%. O que o senhor acha desses números? Eu vejo assim, dentro desse cenário aí, claro que o Marcos Alexandre leva vantagem. Mas eu tenho acompanhado o noticiário da imprensa estadual e as articulações da liderança da oposição em Brasília, e nos últimos 2 dias eu percebi que não vai ter como unificar uma única candidatura. Se tiver a candidatura, como estão falando, Bocalon e Mafisa, estão falando na candidatura Sinhazic e Alisson Substene. Se tivesse as duas candidaturas, tendo ainda a candidatura do PSOL, com o professor Valdir França, com certeza vai para o segundo turno, e tendo essas duas candidaturas da oposição, o prefeito Marcos Alexandre se reelege. Tem outro cenário interessante aqui, esse mostrando a rejeição que os candidatos apresentam, algumas surpresas. Por exemplo, pergunta-se ao eleitor em quem ele não votaria de jeito nenhum para prefeito. Isso aí é crucial, que é a rejeição dos nomes. Vamos lá. Tião Bocalon aparece em primeiro, com 30,88% de rejeição. Marcos Alexandre em segundo, com 17,77% de rejeição. Raimundo Vaz, 11,88%. Francineudo Costa, 8,44%. Eliane Sinhazic, 7,33%. Alan Rick, 4,22%. Não sabem ou não responderam, 19,44%. Quer dizer, Tião Bocalon hoje é o candidato mais rejeitado. Quando eu fiz o meu curso de consultor político em São Paulo, os mestres do marketing eleitoral e político mostravam que o candidato que tem 30% de rejeição, dificilmente, só um fato extraordinariamente extraordinário poderia mudar esse quadro negativo. Então, segundo, tecnicamente falando, o candidato que tem acima de 30%, ele não obterá sucesso nas urnas. Então, o Tião Bocalon, por essa tese, já estaria liquidado. Como nós temos um tempo ainda e nós não sabemos o que vai acontecer no dia a dia, é tipo essa questão da Operação Lava Jato, que cada dia aparece novidade, de repente o Bocalon pode ter sobrevida se existir um fato político extraordinário, né, que possa então alavancar a sua candidatura. É um nome que tem uma memória eleitoral. Eu vejo que ele, se você for analisar tudo aquilo que ele defendeu, as coisas terminaram acontecendo. Mas falta uma relação, um relacionamento, uma aproximação, falta um aspecto aí que precisa definir para melhor o candidato Bocalon se aproximar mais do povo e ter aquela credibilidade, aquela garantia de votar, porque ele disputou várias eleições. Professor, o que tem menos rejeição é o Alan Rick, 4,22%. O senhor acha que ele teria o maior potencial de crescimento com isso? Teria, é como eu lhe disse. O Alan tirou a maior votação de deputado federal em Rio Branco. E ele faz um excelente mandato. As pessoas acompanham o comportamento do Alan, né? O Alan tomou posturas, é partidário. Na questão da Dilma, fechou questão, ele obedeceu. Então ele tem feito um mandato independente de Brasília, indefeso e intransigente do Estado, e ele tem credibilidade hoje. Na minha avaliação, seria o candidato, se ele fosse candidato a prefeito, seria o candidato que teria o potencial para um maior crescimento para enfrentar o candidato Marcos Alexandre. E tem ainda aqui a avaliação do governo de Tião Viana e do governo de Marcos Alexandre no município de Rio Branco. Vamos aos números. Avaliação de Marcos Alexandre, ótimo, 16,88%. Bom, 42,11%. Regular, 29,22%. Ruim, 4,88%. Péssimo, 6%. E não sabe ou não respondeu, 0,88%. Juntando ótimo e bom, Marcos Alexandre fica aí em torno de 60% de avaliação positiva. É uma boa avaliação. É uma boa avaliação. Rogério, as pessoas, o eleitor sabe diferenciar. Quando fala em Marcos Alexandre, eles percebem que é um engenheiro, ele tem qualificação, tem formação. Isso é um diferencial grande em relação aos outros candidatos.
Ou seja, ele tem perfil administrativo, perfil executivo. E isso faz uma diferença. Como eu disse no início, a gestão dele é uma boa gestão. Existe a dificuldade financeira, existe a falta de recurso do receita própria. O IPTU, por exemplo, tem uma inadimplência de 60%. O FPM a todo mês cai. Então a prefeitura sobrevive com o FPM e com as emendas parlamentares. Então, na verdade, no geral, essa conceituação do Marcos Alexandre, ela é favorável para ele, para a gestão. Agora, um detalhe. Eu conversando com vários candidatos da Frente Popular, eles estão visitando, conversando com suas famílias, quando fala no Marcos Alexandre, é uma situação. Mas quando fala a questão do partido, em função de toda essa celeuma, essa situação que está acontecendo, aí o eleitor já se distancia. Então, o Marcos Alexandre é uma coisa, o Partido dos Trabalhadores é outra. Vamos então para uma boa parte do eleitor. Os números da avaliação do governo de Tião Viana. Ótimo, 5,11%. Bom, 21,88%. Regular, 44,66%. Ruim, 9,11%. Péssimo, 17,33%. Não sabe ou não respondeu, 1,88%. Juntando ótimo e bom, Tião Viana tem aí em torno de 27%. É uma avaliação ruim. Ruim, é. Veja que o governador Tião Viana tem procurado ser um governo empreendedor, para o interior, visitando e tudo. Mas o que acontece? Acontece a falta real da oportunidade. Eu vou dar o exemplo do Pronatec. Lá em Tarauacá, através do Pronatec, qualificaram 420 jovens tarauacaenses. Se você for analisar, deve ter 5 que conseguiu emprego. Então está com o diploma na mão, mas na verdade não aconteceu na prática. O benefício não chegou na ponta, que é no cidadão. Então, por essa razão, muito embora que o governo de Tião Viana, ele procura ter essa visão empreendedora, mobiliza e tal, mas também falta uma relação. Esse benefício precisa chegar na ponta para que as pessoas possam, então, dar a credibilidade que o caso requer. Professor, para a gente encerrar com a eleição mais curta, 45 dias de campanha, e com menos dinheiro circulando, qual o seu prognóstico? O que é que vai definir a vitória? Essa questão do recurso ela é muito variável. Você pode ter uma boa condição, o partido pode ter um bom fundo partidário, mas se não tiver um nome de credibilidade que possa interagir com a sociedade e que inspire confiança, é menos do que nada. Então é melhor você trabalhar com esse tempo curto, porque hoje, em função de tudo que está acontecendo, vai ter vez, a população não é tola, eles estão atentos. Vão votar em nomes que tenha credibilidade, uma pessoa que tenha uma conduta ilibada, uma pessoa que tenha um comportamento ético, porque na época da campanha todo mundo é bonzinho, todo mundo promete tudo, mas o eleitor sabe diferenciar o compromisso que o candidato tem em função das demandas existentes lá na sua localidade, na sua jurisdição, no seu bairro, no seu município. Essa eleição de 2016 ela vai ser uma ponte transformadora do processo eleitoral no Acre e no Brasil. Essa questão de bater nas costas, essa questão de dar isso, dar aquilo, acabou. Para você ter uma ideia, ainda está em discussão se vai haver pelo menos possibilidade de ter bandeira na eleição. Falou o professor Carlos Augusto Coelho, consultor político. Obrigado, Coelho. Disponha, um forte abraço e vamos torcer para que tudo dê certo, que possamos ter realmente candidatos e que tenham compromisso com a nossa sociedade. Gazeta Entrevista faz um intervalo, a gente volta daqui a pouco, não saia daí.